Imagina você, vigilante, que sempre recebeu os 30% de periculosidade. Trabalhou anos armado em banco, transporte de valores ou área de risco, contando com esse adicional para fechar as contas do mês. Aí, do nada, a empresa te chama e diz: vamos te tirar desse posto perigoso e te colocar em outro mais tranquilo. Mas, em compensação, você perde a periculosidade. Você sai da sala com a cabeça girando. Será que podem cortar o adicional só porque me mudaram de posto? Se eu for para a portaria desarmada ou para uma guarita mais afastada, eu perco mesmo esses 30%. Fica comigo até o final que eu vou te explicar, direto ao ponto, em quais casos a mudança de posto faz você perder o adicional, quando a empresa é obrigada a manter. Qual é a diferença entre vigilante e vigia? E que tipo de mudança vale a pena ou é só golpe para enxugar a folha às suas custas? Primeiro, a base da história. O adicional de periculosidade de 30% não é prêmio, não é presente. Ele existe porque você trabalha exposto a roubos e outras violências físicas na segurança patrimonial ou pessoal. A lei diz que tem direito ao adicional os empregados expostos permanentemente ou de forma intermitente a condições de risco e que o adicional é indevido só quando o contato com o perigo é eventual, fortuito ou por tempo extremamente reduzido. Isso está consolidado na súmula 364 do TST. Traduzindo, se no dia a dia do seu posto você está sujeito a assaltos, abordagem, violência, você entra na lógica da periculosidade. Se o risco é só uma possibilidade remota, quase nunca, sem dever de agir em situação de roubo, aí o adicional pode não ser devido. Agora, e quando a empresa muda você de posto? Aqui a regra é mais simples do que parece. O adicional acompanha o risco do posto, não a pessoa. Se você sai de um posto perigoso para um posto sem risco, a empresa pode, sim, cortar o adicional de periculosidade, porque ela deixou de te expor àquele risco. Exemplo típico: antes, você trabalhava armado em agência bancária, rondando área de caixa. Agora, te colocam numa guarita interna, em local sem acesso do público, sem contato com valores, sem atuação em caso de roubo. Se nesse novo posto não tem exposição real a roubos ou violência, a empresa pode retirar os 30% a partir da mudança. Por outro lado, se você é trocado de posto, mas continua com risco, o adicional não pode ser cortado só porque o endereço mudou. Se você sai de um banco e vai para um supermercado grande com histórico de assalto, se sai de uma empresa de valores e vai para um depósito em área de risco com obrigação de intervir em tentativa de roubo, se continua fazendo ronda armada de madrugada em região perigosa. Nesses casos, a atividade continua sendo de segurança patrimonial, com risco. Então, em tese, o adicional permanece devido, mesmo que o patrão tente cortar. A confusão fica maior quando a empresa te muda de vigilante para vigia ou porteiro, muitas vezes só trocando o nome na folha. A Justiça tem decidido que vigia o porteiro que apenas observa, abre e fecha portão, liga para a polícia quando vê algo suspeito, sem arma, sem treinamento de vigilante, em local de baixo risco, não tem direito ao adicional de periculosidade previsto para vigilantes. Já trabalhador desarmado, mas que, na prática, atua como vigilante, em praça, terminal ou área de risco, sujeito a assaltos e violência, pode ter reconhecido o direito ao adicional, mesmo com outra nomenclatura, desde que se prove o risco constante, ou seja, não é o título no crachá que manda, é a função real. Se a mudança de posto te tirou da função de segurança em área de risco e te colocou em função sem esse risco, a tendência é perder o adicional.
Outra pegadinha é a exposição de vez em quando. A súmula 364 deixa claro: quem fica exposto permanentemente ou de forma intermitente ao risco tem direito. Indevido é só quando o contato é eventual ou, sendo habitual, acontece por tempo extremamente reduzido. Então, se no novo posto você só passa por área de risco uma vez por mês, rapidinho, pode ser que a Justiça entenda que o adicional não é devido. Mas se, todos os dias, você alterna períodos em área de risco e períodos em área mais tranquila, isso é exposição intermitente e o adicional continua devido. Agora eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Você já perdeu o adicional de 30% por causa de mudança de posto? Te mudaram de função de vigilante para vigia ou porteiro e cortaram a periculosidade? Você acha que seu novo posto é realmente mais seguro ou só mudaram de nome para economizar as suas custas? Com base nos comentários, eu posso trazer um próximo vídeo analisando, ponto a ponto, exemplos de postos diferentes e se, em cada um, a tendência é manter ou não o adicional. Voltando, deixa eu resumir em frases bem objetivas. Você perde o adicional de periculosidade quando é realmente retirado de atividades de segurança pessoal ou patrimonial com exposição a roubos e violência. Se o novo posto não tem risco, a empresa pode deixar de pagar. Simples troca de endereço ou de cliente, se você continuar exercendo vigilância em área de risco, não justifica corte do adicional. Nesse caso, o desconto pode ser questionado. Mudar sua função de vigilante para vigia ou porteiro no papel, mas manter na prática o mesmo risco de assalto, não tira seu direito à periculosidade. O que vale é o que você faz, não o nome no crachá. Se a exposição ao risco no novo posto for apenas eventual, rara ou por tempo muito curto, o adicional tende a ser indevido, mas, se for permanente ou intermitente, a súmula 364 do TST garante o direito aos 30%. Se este vídeo te ajudou a entender que a pergunta não é só mudei de posto, perco periculosidade, mas no novo posto o risco de violência realmente sumiu ou só mudou de lugar, então ele já cumpriu a missão. Agora eu te peço, se inscreve aqui no canal Informação e Cidadania, deixa o like, comenta se você já sofreu corte de periculosidade ao mudar de posto e como foi essa mudança, e compartilha este vídeo com os colegas de turno. Por quê? Quando todo mundo entende como funciona o adicional de 30%, fica bem mais difícil aceitarem calados uma troca de posto feita só para economizar em cima do seu risco de vida.